Eu me lembro que eu já tinha um programa na televisão e um pastor, um dia eu estava no ponto do ônibus, ele falou assim, doutora Ângela, a senhora aqui no ponto de ônibus? Não pode, a senhora é uma pessoa pública. Eu falei, pastor, que pessoa pública? A gente todo mundo é igual, nós somos irmãos, tem isso não. Mas as pessoas ficavam assim assustadas de ver o que estava acontecendo conosco. E começamos, pastor Márcio nos colocou na área de aconselhamento pastoral. E depois de um ano de trabalho na igreja, o ano 2001, quando foi chegando o final do ano, mesmo pessoas se convertendo, mesmo a gente ajudando, aconselhando pessoas, mas estava chegando o final do ano e o Paulo estava frustrado. Ele disse, Ângela, eu não acredito que Deus fez isso conosco. Eu não acredito que Deus fez isso, porque nós servíamos tanto a Deus. Tantas pessoas receberam Jesus. A gente, quando as pessoas vinham para se aconselhar no consultório, a gente tinha dinheiro. Podia ajudar as pessoas e agora a gente não tem. E antes eu podia dar consulta, trabalhei, dava até 30, atendia 30 pessoas num dia, agora 5, 6, 10 pessoas. Eu estou frustrado, eu não acredito que Deus fez isto. Talvez eu errei, talvez eu achei que ouvi a voz de Deus e não foi Ele. Então, nós vamos fazer o seguinte, o ano 2002 vai começar e nós vamos oferecer a Deus tudo aquilo que a gente gosta muito. Nós vamos jejuar um ano e vamos orar durante esse ano todo para saber de Deus por que Ele nos tirou da nossa profissão. Por que Ele me tirou da medicina, você da odontologia? O que Ele quer de nós? E se até o dia 1º de janeiro de 2003, Deus não falar nada conosco, nós vamos voltar para o consultório. Nós vamos voltar a trabalhar com os nossos filhos, porque eu vou acreditar que eu errei, que eu achei que ouvi a voz de Deus e não ouvi. E então, eu falei, nós vamos jejuar como? O que vai ser, Paulo? E ele disse, nós vamos oferecer a Deus tudo que a gente gosta muito. Então começamos a analisar o que a gente gostava muito. Era o ano 2002, era o ano da Copa do Mundo, futebol. E o único lazer que o Paulo tinha era torcer pelo Brasil. Mas era aquele torcedor que acompanhava no jornal, nas revistas, acompanhava os jogos, e aí Brasil, e vai, e tal, e gol, e aquela entusiasmo. Ele disse, como eu gosto muito da Copa do Mundo, esse ano eu não vou saber nada da Copa do Mundo. Nós vamos fazer jejum total de televisão. Não vamos ligar a televisão, não assistir em lugar nenhum televisão, nem jornal eu vou ler e nem revista, para não acompanhar o que está acontecendo, porque é uma coisa que eu gosto. Nem vou saber se o Brasil está jogando com quem, se está ganhando, se alguém comentar perto de mim, tudo bem, mas eu não vou sair procurando e perguntando. Tá bom, então jejum de televisão, de jornal, de revista. Aí ele disse, de comida, o que nós gostamos muito? Todo brasileiro gosta muito de carne. No nosso prato tem de ter uma carninha, um franguinho, um bifinho, não é verdade? Então vamos fazer jejum de carne, um ano. Gente, você ir à praia, ver uma moqueca, camarão e colocar cenourinha no prato, não é fácil. Não é fácil. Um ano de jejum de Daniel, só legumes e frutas. Nada de carne. Um ano. E o que eu gostava muito? Café. Mineiro gosta muito de café com um pedacinho de queijo Minas. Ai, ai, ai. Então o café me fazia falta. Jejum de café, TV, revista e carne. Um ano. Passou o ano todo de 2002, a gente orando, e Deus não falou nada. 1º de janeiro de 2003, passou a parte da manhã e Deus não falou. Quando foi 3 horas da tarde, o telefone tocou. Era o pastor Márcio, meu irmão. Ele estava dizendo, Ângela, Paulo, nós vamos fazer uma arrancada de oração na igreja. Nós vamos fazer um relógio de 70 dias, dia e noite orando, 24 horas. E para não haver furo, cada pastor da igreja, os pastores da igreja vão ter um horário
de 1 hora. O nosso horário seria às 18 horas, todos os dias naqueles 70 dias. E aí quando Paulo desligou o telefone, ele falou assim: Ângela, não é para o pastor Márcio estar ligando para os pastores pedindo para orar. Não é para o pastor Márcio estar com essa voz triste, implorando para a igreja orar. Isso tinha de ser a vida normal da igreja. Naquela época nós devíamos ter mais de 20 mil membros na igreja. E ele então disse, nós tínhamos de ter a oração 24 horas na igreja todo dia. Eu falei: Paulo, mas é muito difícil. A gente vai ter vigília toda noite. Como que vai segurar isso? Como que vai ter oração 24 horas? Irmãos, aí ele começou a falar igual uma cachoeira, igual uma metralhadora de unção, fluindo dos seus lábios com graça e poder. Eu vi que não era ele, que era o Espírito Santo que estava falando. Aí eu disse: Paulo, espera aí, eu tenho que escrever o que você está falando, porque não é você, é o Senhor. E ele então começou a dizer: não, Deus vai levantar na terra um grande exército, um exército dele nesse tempo do fim, nesse tempo que antecede a vinda de Jesus, um exército que vai preparar a vinda do Senhor, um exército de intercessores, um exército não apenas da nossa igreja, não apenas para a nossa cidade, não apenas para a nossa denominação, mas um exército para todo o povo de Deus, para todas as igrejas, para todas as denominações, um exército que vai encher o Brasil norte, sul, leste, oeste, e não vai ficar só no Brasil, um exército que vai alcançar todas as nações da terra, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. Haverá este exército de intercessores, eles vão orar dia e noite. E ele começou a falar toda a revelação, toda a estratégia de Deus. Eles vão orar individualmente, na igreja, numa sala, um lugar chamado torre de oração. E quando entrarem ali, eles vão tirar o seu sapato dos pés, em reverência à santidade de Deus, reconhecendo a presença do Senhor. Nós sabemos, ele disse, que Deus não ouve a oração da pessoa que está em pecado, mas ele ouve a oração daquele que está limpo diante dele. Em Isaías capítulo 1, o Senhor diz: quando vindes comparecer perante mim, quem o requereu só pisardes os meus átrios? Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não adianta multiplicar oração na igreja, oração em pecado. Tem de estar com o coração limpo e santo. Não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava no sangue do Cordeiro, mantém o seu coração limpo na presença de Deus. E eles vão orar nesta sala. Ali haverá 7 alvos de oração. Eles não vão orar apenas minha casa, minha família, meu vizinho, eles vão orar como intercessores pela igreja do Senhor. 7 alvos. Vão orar pela unidade do corpo de Cristo e por avivamento. Era o primeiro alvo. Para que o povo de Deus fosse unido, porque nós sabemos que a única oração de intercessão que Jesus fez, registrada na palavra, é João 17. Jesus não intercedeu pelos perdidos. Ó Pai, salva os perdidos. Ele disse: Pai, que eles, os meus discípulos, sejam um, como eu sou em ti, tu és em mim, que eles sejam um. O diabo sabe, por isso o diabo trabalha com todas as forças para separar o povo de Deus, para um falar mal do outro, para as igrejas não serem amigas, para os pastores não se unirem. Mas a oração de Jesus foi ouvida pelo Pai, e o verdadeiro cristão, ele conhece aquele que tem o Espírito de Deus, seu coração se une, se alegra quando vê a igreja crescendo, quando vê a igreja prosperando, aquela alegria, que eles sejam um.